Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nela aprenderemos sobre polígonos, sua definição, alguns elementos, nomenclatura, como calcular o número de diagonais. Então, vamos à aula. Pois bem, polígonos. Polígono é toda linha poligonal fechada simples. Uma linha ela é poligonal quando ela é formada apenas por segmentos de reta. Ela é fechada quando esses segmentos se fecham e é simples quando essas linhas não se cruzam. Então, um polígono é toda linha poligonal fechada simples. Seus elementos. Num polígono nós temos o vértice, que é o ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Então, onde se encontra cada segmento, ali é um vértice. O lado, que é cada segmento que une os vértices consecutivos. Os ângulos internos, que são formados por dois lados consecutivos. Ângulo a gente lembra que é a abertura. Os ângulos externos, que são formados por o prolongamento de um lado e o lado sucessivo a ele. E a diagonal, que é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Ou seja, é um segmento de reta que passa pelo interior da figura. Vamos ver isso no polígono, o que são cada um desses elementos. O vértice ou os vértices. Vértice A é o ponto de encontro dos lados. Esse lado com esse se encontra neste ponto e ali é o vértice A. Da mesma forma, AE com ED se encontra no ponto E. Isso aqui é o vértice E. Aqui também o vértice B, o vértice C e vértice D. São pontos e são representados por letras maiúsculas no nosso alfabeto. Os lados são os segmentos AB, BC, CD, DE e EA. Tá? Aqui é EA. Lembrando que não há necessidade de a gente dizer de A até B. Basta dizer AB. Isso já significa que é de A até B. Então, AB, BC e assim por diante. Os ângulos internos, como a própria palavra diz, interno quer dizer dentro do polígono. Então, são os ângulos que estão dentro do polígono. Então, o ângulo A, que é esse aqui, ó. Ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo E. Que geralmente eles vêm com acento circunflexo para indicar que ali é o ângulo. E os ângulos externos, como já vimos, você prolonga um dos lados. Por exemplo, você prolonga o lado AB. Prolonga aqui, ó. Prolonga o lado. Esse prolongamento do lado AB com um lado consecutivo a ele, que é esse outro, ó, esse ângulo aqui formado por esse prolongamento com um lado consecutivo a ele, é o ângulo externo. Hein? A mesma quantidade de ângulos internos temos de ângulos externos. Tá? Então aqui nós temos o prolongamento do lado AE com o lado ED. Ó. O ângulo externo é 1. Então nós temos o ângulo A1, o E1, o D1, o C1, o B1, eles são os ângulos externos do polígono. E as diagonais? As diagonais são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos, ou seja, os segmentos que estão dentro da figura. Então, nós temos aqui, ó, partindo do vértice A diagonal AD e a diagonal AC. Partindo do vértice B, nós temos a diagonal BE, BD, do vértice C, ó, CA, que já foi contada, e CE. E do vértice D, DA, ó, que já foi contada, é a mesma do vértice A, né? AD e DA é a mesma coisa. E DB e BD é a mesma coisa. E do vértice E, ó, EB, que é a mesma coisa que BE, e EC, que é a mesma coisa que CE. Então, essas diagonais aí, se vocês observarem, estão sendo contadas duas vezes. Tá? Então, nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 diagonais diferentes. Um polígono ele pode ser convexo e não convexo. O que é que difere cada um dos dois? O convexo significa que quaisquer dois pontos que eu colocar aqui dentro, os segmentos que unem esses dois pontos, está contido totalmente dentro do polígono. Por exemplo, se eu coloco um ponto aqui e um ponto aqui, o segmento que une esses dois pontos está totalmente contido dentro do polígono. E já o não convexo, ó, se eu colocar um ponto aqui, ó, e um ponto aqui, quando eu uno esses dois pontos, ó, há uma parte do segmento que fica fora do polígono.
Então, quando isso acontece, o polígono é não convexo. Então, sempre que um polígono tiver essa entrada para a figura, significa que o polígono ali é não convexo. Pode observar que aqui não tem entradas, tá bom? Nomenclatura dos polígonos. Os polígonos recebem nomes de acordo com a quantidade de lados que a gente vai representar por n. Então, quando vocês virem n, significa que ali é o número de lados dos polígonos. Então, se o polígono tiver 3 lados, nós já vimos, é o triângulo. Se tiver 4 lados, não é quadrado, tá certo? Nem retângulo, é quadrilátero, porque não envolve somente quadrados e retângulos, envolve todos os quadriláteros, todos os polígonos que têm 4 lados. Pentágono, lembre-se de penta, tá? Penta, 5 lados. Hexa, 6 lados. Hepta, 7 lados. Octógono. Há uma curiosidade aqui, né? A arena de luta do MMA, por exemplo, do UFC, é chamado de octógono porque ele, visto de cima, tem o formato de um octógono regular, ou seja, com lados e ângulos todos iguais. 9 lados eneágono, 10 decágono, 11 undecágono, 12 dodecágono e assim segue, 15 pentadecágono e 20 icosságono. Já o número de diagonais D de um polígono é dado em relação à quantidade de lados, pela fórmula D, número de diagonais, é igual a n, que é o número de lados, vezes n menos 3, dividido por 2. De cada vértice de um polígono partem n menos 3 diagonais, ou seja, o número de lados menos 3. Por exemplo, o pentágono, onde nós estávamos analisando os elementos. Pentágono, 5 lados. Se nós lembrarmos, lá nós vimos que de cada vértice parte 2 diagonais, que é 5 menos 3. Como são 5 vértices, então vai ser 5 vezes 5 menos 3, ou n vezes n menos 3. O número de vértices ou lados vezes o número de diagonais que parte de cada vértice. Lembre-se também que lá cada diagonal era contada 2 vezes, então aqui está sendo contado 2 vezes. Então a gente divide por 2. Exemplos. Número 1. Determine o número de diagonais de um polígono de, letra A, 8 lados. Repetindo a fórmula, D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, onde D é o número de diagonais e n é o número de lados. Nesse caso, o número de lados é 8. Então, 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2, que é o que está aqui. Aqui a gente pode dividir 8 por 2, que dá 4, né? E subtrair aqui, 8 menos 3, que dá 5. Então, D vai ser igual a 4 vezes 5, onde D é igual a 20. Então, um polígono de 8 lados possui 20 diagonais. Letra B. Mais uma vez, repetindo a fórmula para lembrarmos. D, que é o número de diagonais, igual a o número de lados vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Como aqui o número de lados é 11, então vai ficar 11 vezes 11 menos 3, dividido por 2. Resolvendo a subtração primeiro. Então, D vai ser igual a 11 vezes 11 menos 3 dá 8, dividido por 2. Aqui a gente pode dividir 8 por 2, que dá 4. Então, D vai ser igual a 11 vezes 4, ou seja, D igual a 44. Então, um polígono de 11 lados possui 44 diagonais. Número 2. Calcule o número de diagonais de um decágono. Decágono quer dizer que o n é 10, ou seja, possui 10 lados. Então, o número de diagonais, sabendo o n, agora é mais simples, né? D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. O D é 10, então 10 vezes 10 menos 3 dividido por 2, ou seja, dividindo aqui, 10 por 2 dá 5, subtraindo 10 menos 3 dá 7, 5 vezes 7 significa dizer que um decágono tem 35 diagonais. Um hexágono, hexa 6, quer dizer que o n é igual a 6. Então, da mesma forma, D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, ou seja,
D igual a 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Podemos dividir aqui, ó, 6 por 2 e subtrair, ó, 6 menos 3. 6 dividido por 2 dá 3. 6 menos 3 também dá 3. Fica 3 vezes 3, que é 9. Ou seja, um hexágono tem 9 diagonais. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre polígonos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.